Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Bora para os destaques desse café que está quentíssimo, com muita informação. Venda da SAF está, aquecendo. Novidade, vai rolar a tal reunião dos representantes ou do próprio Lamáquia com a CBF, questão do fair play. Enfim, vamos falar sobre preparação para o jogo de amanhã, o clássico com o Botafogo São Januário, força máxima, poupa alguém, terça-feira na Argentina, tudo isso e muito mais agora. Então, arrebenta, dedo no like, não esquece, compartilha para geral, manda para os seus amigos, vamos aumentar o nosso Fanático Vascaíno, que é a sua casa, a casa do torcedor vascaíno. Se inscreve aqui, dá aquela moral. Bom, direto e reto, amanhã tem clássico, sold out, ou seja, ingressos esgotados. Aliás, a torcida do Vasco tem dado um show, né? Imagina quando o nosso novo estádio estiver pronto, né? O novo Caldeirão, projeção de 2029, né? 3 anos de obra, 27, 28, 29. Imagina, né? 45 mil, 48 mil apaixonados, o que não vai acontecer em São Januário. Pressão em cima do adversário. Mas amanhã apenas 20 mil apaixonados, né? E a torcida é um diferencial e um termômetro. O próprio Renato Gaúcho, na chegada dele, falou isso. O que o time entregar em campo é o que o torcedor dará fora de campo, né? A resposta, né? O apoio vem exatamente quando você enxerga que dentro de campo o seu time está entregando. Então, o Renato sabe muito bem como puxar dos jogadores. O cuiabano vai ser reavaliado ainda hoje, mas a tendência é que volte. O Spinelli é dúvida, com uma entorse de tornozelo, e Puma já fica à disposição, voltou da seleção uruguaia. A tendência de time é o Léo Jardim, Paulo Henrique, que precisa jogar um pouquinho mais, pegar e marcar mais forte. Tá dando distância, aconteceu isso contra o Coritiba, já tinha acontecido contra o Cruzeiro. Saldívia, Robert Renan, que tem jogado bem, cuiabano. Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê. Na frente, Andrés Gomes, David e Nuno Moreira. Essa é a tendência de time para amanhã. Bom, vamos falar sobre Marcos Lamáquia. Antes eu quero lembrar você que eu estou com a minha linda Tech T-shirt, da Insider, tirando onda. Olha como é que ela encaixa no corpo, macia. E a tecnologia que ajuda você na sua rotina. Exatamente, e faz toda a diferença, cara. Eu olho para o meu armário, tem a minha paleta de cores da Insider, escolho, combina, encaixa no corpo. Se colocar para lavar, secou, usa, zero problema. Ah, Azevedo, mas ela não amarrota nada, ela encaixa no corpo. Você quer praticidade, quer conforto, quer durabilidade? Tem nome. Tech T-shirt, por exemplo, é a dica que eu trago para você. Tem na gola V, como essa que eu estou usando, tem gola redonda, você escolhe. E olha, o que é mais legal nesse momento é o seguinte. A Insider tem o nosso cupom, está passando aqui do meu lado, mas você sabe que tem sempre uma novidade. Colocou no carrinho, mais 10%. Opa, vai no Pix, então mais 10% para você no nosso carrinho da Insider. Não perca tempo, hein? É hoje, sextou na Insider. E uso o meu cupom Fanático Vascaíno. Vou deixar rodando aqui várias vezes. Marcos Lamáquia, investidor que tem avançado nas conversas com a diretoria do Vasco. O presidente Pedrinho e seus pares estão muito satisfeitos com o que têm ouvido e lido, né? Quando eu digo lido é porque o contrato tem sido redigido, mas tem sido falado, debatido nas reuniões. Os jurídicos estão se falando para alinhar o contrato final, a versão final. Mas o Pedrinho e seus pares andam muito satisfeitos com o objetivo que está sendo traçado. Entendem que o Marcos Lamáquia tem o mesmo foco hoje da diretoria do Vasco, ou seja, há um alinhamento de pensamento e também de investimento. Fui buscar algumas informações para trazer para você, torcedor. A RJ já tem aí mapeado para quem vai comprar, no caso o Marcos Lamáquia, né? Quanto vai ter que gastar em X anos. 500 milhões a dívida. Tem mais uma dívida que vai ser ainda equacionada com o governo, dívidas fiscais, tributárias, e há um entendimento que essas dívidas somadas, RJ, mas essas dívidas
baterão em R$ 1 bilhão. Essas dívidas serão assumidas pelo investidor. O investidor terá a obrigação de quitar essas dívidas. Se ele vai quitar no prazo, se vai chamar para uma conversa, vai antecipar, se vai ter um deságio, aí é o mérito de quem tem o recurso, né? Ponto 1. Ponto 2. Há no contrato investimentos anuais, aportes anuais para fazer investimentos no futebol, além de investir ou construir um CT. A construção fica a cargo do investidor. Investimento, sim, vai acontecer. Em algumas conversas, algumas rodadas de negociações, das quais, inclusive, o Marcos Lamáquia participou pessoalmente, ele indagou sobre a condição do CT e perguntou por que não comprar um terreno. E os representantes do Vasco, aí é com você. Há um terreno hoje que o Vasco utiliza, o CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, que utiliza apenas 1/3 do terreno. Os outros 2/3 o Vasco não tem recurso para ampliar e, nesse momento, a pedido da Prefeitura, não irá ampliar, mesmo que haja recursos, porque vai ter uma obra no entorno de uma comunidade e vai precisar passar uma tubulação em parte do terreno. Então não faz sentido você utilizar o terreno, começar a reformar, subir edificações, daqui a pouco quebra, tem que passar a tubulação. Então o Vasco, em acordo com a Prefeitura, aguardando esse prazo aí para dar início, se o Marcos Lamáquia quiser ampliar naquele terreno. Não, ele quer comprar um outro terreno. Aí é por conta dele. No contrato, haverá prazos estabelecidos para não ficar algo solto, como era no contrato, segundo consta com a 777, de que o investimento no CT, na ordem de tantos milhões, mas não se dizia quando, não tinha prazo, não tinha nenhuma delimitação para que isso acontecesse. Inclusive, em rodadas de negociações, o Lamáquia falou, olha, um CT do porte do Palmeiras, por exemplo, ou dos grandes clubes do mundo, e já há pessoas viajando em alguns lugares para acompanhar esses CTs, ficam na ordem entre 90 a 100 milhões de reais. Lembro que o Vasco orçou uma reforma e tem tocado, né, com menor investimento, mas na ordem de 30 milhões para esse ano. Destinou 30 milhões do orçamento para a reforma. O Vasco já fez, inclusive, o seu vestiário, que está lindíssimo, está reformando o refeitório, já fez estacionamento, melhorou a condição da sala de imprensa, está muito boa, melhorou a condição dos vestiários agora. Então, assim, o crescimento é nítido, né? Só não vê quem não quer ou quem tem má vontade para isso. Fez área molhada, de piscina, de recuperação, enfim, fundamentais para o dia a dia, para quem trabalha no CT, não para o torcedor está andando para isso, mas para quem está no CT no dia a dia é extremamente necessária. Essas mudanças são extremamente necessárias. Bom, em relação ao estádio, não há envolvimento nesse momento do investidor com o estádio continua de fora e essa é a tendência que assim siga, né? Houve já uma conversa, uma pergunta, por que não virar uma arena para ter shows? E aí algumas explicações foram dadas para que São Januário siga sendo uma praça de futebol que pode ter eventualmente um evento, um show, né? Mas não vai ser algo rotineiro, como tem no Allianz Parque, como tem no Newton Santos, como tem outras praças, estádios que viram casas de show, né? Espetáculos. E aí atrapalham o calendário. Lembrando a você que o contrato já está assinado com o Botafogo, são 30 datas que o Vasco tem para atuar no Newton Santos, né? Só como mandante do Brasileiro são 19 datas, mais campeonato estadual, outras competições, então o Vasco pode utilizar em torno de 30 datas por temporada e vai servir o Newton Santos como um termômetro. Olha, aqui tem 45 mil lugares, o nosso estádio terá essa capacidade, um pouquinho mais, eu já consigo mostrar para o sócio torcedor como é que ele vai se comportar, como é que ele vai ter o benefício para utilizar num estádio de porte similar, né? Vai ser muito semelhante ali, um pouco para cá, um pouco para lá. Enfim, é isso, torcedor, que eu queria trazer para você. A relação com a Nike, há 2 detalhes para a gente fechar. A relação com a Nike tem sido ótima do Vasco. Patrocinador Master, há uma cobrança interna junto ao CEO, o diretor de comercial, que eles fechem, porque tem 3 meses já que o dinheiro está na mesa e nada. Então há uma cobrança muito forte em relação a isso também, para que haja já um contrato de patrocínio master o quanto antes. Algumas pessoas especulam que estão esperando, né? O Vasco está esperando o Lamáquia. Claro que não. O Vasco tem a operação para tocar. Quando é que vai fechar o contrato com o Marcos Lamáquia? Final de abril, final de maio, junho, julho, agosto? Não tem uma data exata.
né? Uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. Quando é que fecha? Fato é que o Vasco tem que buscar recursos para ontem. É isso, olha, hoje não tem nosso Na Conta KTO, mas eu quero deixar aqui 2 abraços. Um especial para o meu amigo aqui do canal, o Wellington, que está aniversariando. Grande abraço lá do Espírito Santo, parceirão aqui do canal, membro Trembala. Está no nosso grupo do WhatsApp VIP também. Parabéns, Wellington. Saúde, muitos anos de vida. E para você, né? Amanhã a gente se encontra na nossa transmissão Vasco e Botafogo. Vou viajar com a família, mas eu volto para fazer o jogo. E eu quero já desejar antecipadamente uma feliz Páscoa, né? Que amanhã a gente malhe o Botafogo dentro de campo, ganhe uma grande vitória e tenha um domingão de Páscoa tranquilo, comendo muito chocolate. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau, gente.